Ora, muito bem, está na hora. Muito boa tarde àqueles que nos estão a ouvir. Este é o programa o Reflexos de Vida e Fé, edição número 4. Quero saudar também os meus companheiros, a Célia Costa e o Alfredo Abreu. E o tema que nós pensámos para hoje foi está relacionado de alguma forma também com a celebração recente do 10 de junho, não é? Do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que é os nacionalismos, a questão dos nacionalismos que também estão muito em voga e também é um tema que se cruza um pouco com a questão da fé. E à partida alguém pode dizer, mas porquê é que se há de cruzar com a questão da fé se de facto o Evangelho é uma mensagem internacional, não é? Jesus apelou às nações, Jesus na grande comissão que entregou aos seus discípulos disse para irem por todas as nações, todos os povos, nações, fazer discípulos em todas as nações, portanto não há aqui nenhum pingo, digamos, de nacionalismo, mas a verdade é que nós encontramos hoje, não só hoje, mas hoje parece que há um recrudescimento da ideia do nacionalismo, também ligado um bocadinho à fé cristã, não é? Como se confundindo os dois conceitos, o que é assim, um bocadinho estranho, porque de facto o Evangelho é uma mensagem universal, não tem barreiras nem culturais, nem políticas, nem geográficas, nem antropológicas, é para todos os povos, todas as nações, e parece assim um bocadinho estranho, não acham? Posso começar eu, para dar um pouco mais de tempo à Célia para sair do modo de férias, mas eu penso que os nacionalismos ligados à questão religiosa aparecem numa altura em que estamos numa fase de globalização. Estamos numa fase em que parece que a humanidade se dilui numa única aldeia e que a nossa identidade é formada por múltiplos fatores, já não apenas o geográfico e o cultural. E eu penso que estas coisas muitas vezes nascem de um certo medo de perder alguma coisa, de um certo medo de ficar de fora, de um certo medo de ficar diluído. Portanto, esta poderá ser uma das causas que me ocorre, é vir neste tempo de globalização. Por outro lado, há também aqui uma perda do poder da religião, nomeadamente no lado ocidental, à parte do cristianismo, e muitas vezes vemos sentimentos nacionalistas serem associados à religião cristã, porque se fala de um continente que era cristão, de uma América que era cristã, e portanto de repente quer a Europa, quer os Estados Unidos já não se definem, ou pelo menos a maioria das pessoas não se define dessa maneira, e portanto há aqui uma reação que é: vamos recuperar aquilo que era a nossa força, digamos, o nosso poder, recuperando as duas coisas, recuperando o sentido da fé, mas também da nação-fé, da fé-nação que havia na história. Eu penso que isto é o que está a gerar em muitas pessoas, e eu conheço algumas com quem vou falando, mesmo aqui no nosso país, a sua adesão ao nacionalismo, é tentar recuperar alguma coisa da sua identidade, da sua diferença e do seu poder em relação aos outros. É o nacionalismo enquanto marca distintiva, não é? Mais como uma marca, ao fim e ao cabo é mais como uma marca cultural e distintiva de um povo, digamos assim, é mais um bocadinho por essa via, porque do ponto de vista estritamente espiritual, digamos assim, parece que não faz assim tanto sentido, não é? Mas eu concordo que essas questões são interessantes. Mas a Célia ia dizer alguma coisa, eu interrompi, peço desculpa. Eu estava, de alguma forma, eu penso que o Alfredo equacionou muito bem as coisas. E quando eu penso em nacionalismo,
a primeira palavra que me vem à cabeça por associação de ideias é mesmo medo. Medo. E lá está. Há aqui duas questões. Uma é, quando nós falamos em globalização, e penso que isso é tão óbvio que ninguém vai questionar, a verdade é que a globalização, a ideia de globalização é muito ocidental, ou seja, teoricamente ela existe e aplica-se a todo mundo, não é? Quando eu vou a uma loja e compro uma coisa que foi fabricada no extremo Oriente, quer dizer que há um planeta inteiro que está em comunicação. Mas a globalização, do ponto de vista real, não existe. É um conceito, do meu ponto de vista, é uma ideia ocidental. Porque se formos a ver bem, a maior parte da população mundial não vive como nós e não pensa como nós. Portanto, isto também é um bocado algo que nós construímos no mundo ocidental, não é? Que por razões muito complexas estendemos ao resto do mundo. Mas quem pensa nestas questões somos nós, ou são aqueles países que de alguma forma se ocidentalizaram. Então, o que está aqui em causa muito é a perda de identidade. Isso em Portugal, por exemplo, é muito visível, de forma muito clara. Nós andamos, depois de termos tido uma história complicadíssima e nos últimos 48 anos até 74, muito negra, nós andamos aqui há quase 40 anos, não, há mais de 40 anos já, não é? Quase 50, sim. 50 anos, quase 50 anos desde o 25 de Abril, e ainda não criámos uma nova identidade que incorpore tudo aquilo que nos aconteceu de bom e de mau ao longo destas dezenas de anos. Vamos empurrando um bocado a realidade com a barriga, vamos interiorizando na nossa forma de pensar e na nossa vivência modelos que não são nossos, que não nos dizem nada, mas vamos-los interiorizando. É muito interessante. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes e é muito interessante ver, por exemplo, o impacto que as séries e os programas produzidos pela Disney, ou seja, nós hoje temos adolescentes portugueses muito à imagem e semelhança dos adolescentes dos adolescentes tipo americano, que foram importados, mas depois isto não bate, as coisas também não batem muito certo umas com as outras, porque depois vem uma mãe ou um pai português que diz: a adolescência não desculpa tudo, não é argumento para tudo, levas umas lamparinas ao bom estilo da psicologia ibérica e logo vês que isso passa. Então há aqui o que eu quero dizer com isto, e não sei se me estou a exprimir bem, é que há aqui uma grande confusão. Nós fomos perdendo as nossas referências, fomos aglutinando outras, mas que de facto não são nossas, não é? São mensagens que vão sendo passadas e com as quais nos habituamos, e de facto a perda da identidade produz uma insegurança muito grande. Agora, quando eu penso na comunidade cristã, e eu estive de férias estes dias, mas andei a pensar muito nisto e a dizer: mas que ideia que eles têm. Pensa, é um bocado arranjarmos lenha para nos queimarmos, porque quanto mais pensa, mais ideias. Aquilo que me faz sempre muita confusão, e que eu gostava que me ajudassem a perceber, é porque é que a Igreja, com I grande, passa por estes processos da mesma forma que aqueles que não têm uma fé cristã. Se formos a ver, os procedimentos são os mesmos. É a sensação que perderam a identidade, é a sensação que isto está a fugir das mãos, é a tal perda de reconhecimento do continente europeu ou dos Estados Unidos enquanto terras da cristandade, por assim dizer. E passamos pelos mesmos procedimentos e damos os mesmos passos que as outras pessoas todas. E isto é que não devia ser assim. É verdade que perdemos a identidade. É verdade, ninguém hoje, no seu bom senso, diz que a Europa é um continente cristão, ou que os Estados Unidos ou a América do Norte
são parte de um continente cristão. Então, mas aqueles fatores que o Alfredo apontou, é indiferente ser cristão ou não ser cristão? O medo que se instala é o mesmo? E os recursos que vamos buscar são iguais? Isto, que as outras pessoas façam isso, a gente pode discutir, pode falar e pode perceber. Portanto, são pessoas que têm uma esperança que se esgota em si mesma. Agora, os cristãos deviam fazer um percurso diferente, não é? Sim, sem dúvida. Antes de irmos à questão do cristianismo, eu queria ainda falar um bocadinho sobre a questão da identidade. Estava-me aqui a lembrar do seguinte. Já muito depois do 25 de Abril, houve uma senhora deputada que teve um lapsus linguae na Assembleia da República, dizendo que Portugal era um país católico. Claro que caiu tudo em cima, não é? Porque a Constituição de 76, a Constituição da Democracia, não é isso que diz, evidentemente. Mas, até do ponto de vista do Império Português, Portugal era um país considerado católico, e quem não fosse católico romano não era bom chefe de família, digamos assim, mas nós olhamos depois para a Guiné, tinha muitos muçulmanos. Nós olhamos para Moçambique, tinha muitos hindus e uns quantos muçulmanos também. E olhamos para Angola, etc., e havia cultos afro, etc. Havia uma multa, e até do ponto de vista protestante, digamos assim, em Angola havia, por exemplo, e em Moçambique, havia muita predominância de influência protestante. Portanto, aqui na metrópole, como se dizia, era-se muito católico e intolerante para com os não católicos, mas entretanto nos territórios portugueses, chamados Portugal, não é, da além-mar, havia uma multiplicidade muito grande. Isso não foi absorvido de imediato no Portugal democrático. Foi preciso fazer um percurso de algum tempo e, portanto, do ponto de vista da identidade, até nesse aspecto havia aqui uma dissonância, creio eu, não é? Quanto à questão de ligar a fé cristã à questão do nacionalismo, eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, agora está a ser lançada nos Estados Unidos uma Bíblia chamada Bíblia God Bless the USA Bible, que é uma Bíblia que alguns consideram que é a Bíblia americana definitiva. Tem o texto bíblico, né, na versão NIV, depois tem a Constituição dos Estados Unidos, tem a Declaração dos Direitos, a Declaração de Independência e o Juramento de Fidelidade. E ainda tem o manuscrito, uma cópia do manuscrito do refrão do God Bless the USA, do Lee Greenwood. Portanto, uma canção nacionalista, patriótica, vamos chamar assim, dos Estados Unidos. Portanto, isto é considerado uma Bíblia, quer dizer, meteram isto dentro da Bíblia. Portanto, ora, isto é um exemplo paradigmático da associação da fé com o nacionalismo, com um determinado nacionalismo. E, portanto, por isso eu digo, até tenho um artigo que estou a escrever e que vou publicar dentro de dias, em que me parece que a própria Europa precisa de se autonomizar dos Estados Unidos, a Europa cristã, a Europa evangélica, não é? Precisa de se autonomizar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos exerceram uma grande influência, especialmente logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque a Europa ficou devastada. E, portanto, é quando vêm as grandes campanhas de Billy Graham em estádios, aqui na Europa também, em Inglaterra e um pouco em outros países da Europa, digamos. Isso depois evoluiu, de certa forma, historiando um pouco, para, no início da década de 70, digamos, a Associação Evangelística de Billy Graham começar a sentir necessidade de realizar um grande encontro mundial das lideranças evangélicas. E foi assim que nasceu o Congresso Internacional de Evangelização Mundial, que se realizou em 74, em julho de 74, em Lausanne. E a revista Time, até na altura, disse que era tinha sido um fórum formidável e que possivelmente o encontro cristão mais abrangente já visto até essa altura. Mas a ideia era que as igrejas compreendessem o valor, a importância. Portanto, a mudança cultural que estava a acontecer no pós-guerra
digamos assim, a aceleração tão rápida da sociedade, dos valores, dos hábitos, das práticas, etc. E era preciso que as igrejas ficassem despertas, digamos, para estar à altura de enfrentar essas situações. Portanto, daí resultou um documento chamado o Pacto de Lausanne, que o John Stott, já falecido, aquele grande teólogo britânico, presidiu uma comissão de onde saiu esse pacto. E na segunda metade do século XX ainda foram as igrejas americanas que enviaram muitos missionários para todo o mundo. Só que já em Lausanne, em 74, houve teólogos sul-americanos que questionaram, digamos, o estilo americano, pois os missionários americanos iam para a América Latina e apenas se preocupavam com o aspecto espiritual, não se preocupavam com as questões sociais, numa sociedade com contrastes tão flagrantes, completamente deslaçadas, e eles começou a surgir aí uma certa consciência de que o Evangelho não podia ser só isso. Tinha que ter um plano também, digamos, social. Aliás, o John Stott escreveu sobre isso. E, portanto, depois, desculpem lá eu estar aqui a historiar isto, mas calmo já. Depois que o Billy Graham envelheceu e faleceu, e depois, desde aí, eu acho que isso marcou o fim de uma certa época que caracterizou um certo nacionalismo cristão branco, soft, nos Estados Unidos. Mas que agora foi retomado nos últimos tempos, com a presidência Trump, que mistura o nacionalismo cristão branco com o extremismo de direita e com os supremacistas brancos na linha do Ku Klux Klan. E, portanto, tudo à volta do quê? À volta da ideia do mito do excepcionalismo americano. Portanto, é um país abençoado por Deus. Deus deu uma missão especial aos Estados Unidos para evangelizar os outros países, etc. Mas depois isto tem aqui, por baixo da capa, tem aqui uma intenção política. Não é? E tudo isto, eu creio que abriu o caminho para que hoje haja esta ideia de que a fé cristã tem um determinado posicionamento político e, portanto, e está associada a um certo nacionalismo, mas nos países do Ocidente, como foi dito. Isso não acontece, digamos, noutros países que não são de tradição cristã. Aliás, acontece noutras religiões, especialmente o Islão, também um certo nacionalismo, em alguns casos, eventualmente noutras religiões também, um certo nacionalismo, mas no contexto da sua religião. No Ocidente, como tem uma tradição cristã, é mais isso que acontece. De todo o modo, há um fulano, Humberto Eco, ele tem um ensaio muito interessante sobre o inimigo. Ele diz que nós precisamos de um inimigo. E isto está associado também à questão do nacionalismo. Os povos, ele diz, em tese diz o seguinte: os povos precisam de um inimigo para, no confronto com ele, mostrarem que são melhores. Não é? Nós vemos as guerras com os espanhóis na nossa história, vemos outras situações em que um povo precisa sempre de um inimigo para se unir, por um lado, é a velha tática, para se unir, mas também para mostrar que é superior. E, portanto, nós somos sempre melhores que os espanhóis, nós devemos sempre estar aí aos espanhóis, não é? Isto é a leitura que se faz, porque nós somos melhores do que eles. E, portanto, se calhar os espanhóis dizem o mesmo em relação a nós. E quem diz isto diz outros, não é? Portanto, esta ideia de nacionalismo é também uma ideia não apenas de fixar uma identidade, creio eu, mas também de mostrar que nós somos melhores. Ora, nós não somos melhores porque nascemos na América, ou na Austrália, ou em Portugal, ou na China. Somos o que somos, não é? Lá está. Eu acho que uma das características do nacionalismo é exatamente o criar inimigos interiores. Ou seja, o nacionalismo o que faz sobrevive e cresce à custa
por assim dizer, à custa de comer as suas próprias crias, porque conduz inevitavelmente ao conflito, não é? Por um lado. E por outro, o nacionalismo parte sempre de um princípio, lá está, que de cristão tem muito pouco, que é, há uma espécie de dicotomia entre o bem e o mal, entre quem é bom e quem não é. No caso dos cristãos, provavelmente, quem é cristão e quem não é. E esta dicotomia corresponde: do lado do bem estou eu, ou estamos nós, o grupo daqueles que pensam como eu. E do outro lado estão os outros. Isto é a coisa menos cristã que pode haver. Esta postura não tem nada a ver com a mensagem bíblica em momento algum. Por isso eu volto a reforçar aquela ideia. Será que, independentemente de concordar com algumas coisas ou não, não é isso que está aqui em causa? O que eu me questiono muitas vezes é: será que os cristãos conseguem ver para além da areia que lhes atiram para os olhos, muitas vezes, não é? Porque quem promove estes discursos nacionalistas e agora, nos últimos anos, com um pendor populista muito grande, são pessoas que sabem muito bem o que estão a fazer e sabem muito bem que podem ganhar poder politicamente explorando os medos, os tais medos das pessoas. Ou explorando, isto no caso dos cristãos é muito óbvio, explorando aquelas áreas de debate que são complexas, mas em que as pessoas se sentem muito atingidas. Eu vou dar, a título de exemplo, a questão do aborto nos Estados Unidos. Epá, é um tema que um líder nacionalista, um líder que saiba muito bem como é que há de chegar às pessoas, agarra naquilo e tem o caminho feito. No Brasil, a questão da homossexualidade. Eu não estou a defender aqui posições de espécie alguma, neste momento não estou a fazer. Eu estou apenas a dizer que os líderes políticos que estão a seguir por esse caminho sabem muito bem o que estão a fazer. E sabem muito bem quais são aqueles temas que deixam os cristãos um bocado quase sem pensar, não é? Que mexem mais com a sensibilidade deles, que mexem mais com uma série de princípios e de valores que defendem, etc. E o pessoal deixa de ver e deixa de pensar e mistura tudo com muita facilidade. Até porque, se formos a ver bem, eu não sou melhor que ninguém, mas eu se calhar levo mais a sério um líder destes no dia em que vir que a sua vida pessoal e a sua forma de estar na vida, na fé, etc., é efetivamente fiel aos princípios bíblicos e não apenas um discurso que é ótimo para caçar votos. Quer dizer, que moral, a vários níveis, a começar pela moral sexual, tem a maior parte dos líderes nacionalistas e populistas que nós vemos hoje. Eu não vejo neles, não conheço as pessoas, não estou a fazer juízos de valor, estou a dizer que não vejo na postura deles, na sua vivência, no seu dia-a-dia, nada que indicie que são cristãos por convicção. O que vejo é pessoas inteligentes, rodeadas por equipas que sabem disto mais a dormir do que qualquer um de nós acordado, e que sabem muito bem que tipo de discurso. Eu há dias estava a ler uma tese de mestrado de uma senhora que analisou um discurso daquele do líder da Hungria, o Viktor Orbán. Aquilo estava brilhante. O que ela fez foi analisar a linguagem que ele utilizou num dos seus discursos. E nós percebemos que estamos perante pessoas que sabem muito bem o que estão a fazer, em que cada palavra dita é medida. Quem é da sociologia sabe isto muito melhor que eu. Não é? Pronto, estou
estou a ir por aqui fora. Mas é essa questão que levantas, Célia, o que é que leva as pessoas a aderirem a isto, não é? Naturalmente há alguma manipulação aqui, a manipulação funciona porque procura trazer uma resposta a necessidades básicas das pessoas. Uma necessidade básica que as pessoas têm é da pertença, essa nasce connosco, e portanto nós precisamos de pertencer, desde muito cedo somos socializados para deixarmos de ser egocêntricos e passarmos a ser sociocêntricos, para podermos contribuir para o bem da sociedade, e portanto vamos buscar depois à sociedade aquilo que precisamos, e uma das coisas que precisamos é esta pertença. Portanto faz parte de um percurso natural das pessoas, ir buscar pertença. Por outro lado, também nos sentimos vulneráveis por várias razões, pela instabilidade da economia, pela instabilidade da política, pela instabilidade agora também sanitária. Portanto, precisamos nos sentir seguros, protegidos, e portanto qualquer pessoa que acene com propostas de nos dar um forte sentido de pertença, agora tu fazes parte, vamos-te defender, tu és um de nós e não te vai acontecer mal nenhum. Depois nós vamos construir um sistema que nos defendemos de tudo e de todos. Né? Tudo isto contribui para as pessoas aderirem, porque estão a tocar-lhes em necessidades básicas. Agora, a pergunta que tu levantas é, mas então, quando estamos a falar de pessoas que são cristãos, porquê é que os cristãos aderem a isto? Porquê é que aderem a isto? Esta questão, para mim, porquê é que, por exemplo, há um nacionalismo cristão, e existe, e vemos-lo sobretudo nos Estados Unidos, mas ele também anda por aqui com um formato diferente e a tentar ganhar força e ganhar poder. Porquê é que as pessoas aderem a isso? Talvez pela mesma razão que, por exemplo, sermos minorias ou sermos tratados por minorias é humilhante para algumas pessoas. É um sinal de impotência. E, portanto, se eu me consigo juntar a uma força que tem mais força, eu tenho mais poder eu próprio, não é? E já não vamos ser humilhados. E, portanto, nós queremos ser sempre dos vencedores. Nós e eles, nós somos melhores do que eles. O nacionalismo não é mais do que essa proposta de que nós somos melhores do que eles. E vamos provar isso, e se for o caso e tivermos capacidade, teremos o poderio militar e o poderio económico para submeter os outros, para evitar que eles nos submetam a nós. Portanto, esta é uma dinâmica humana. Como é que isto entra na Igreja? Entra na Igreja, eu só levanto aqui a conversa, porque eu tenho algumas coisas mais a dizer sobre isto, mas eu acho que isto entra pela Igreja, entra pela comunidade, pelas comunidades cristãs, porque nós temos também perdido esse sentido de identidade com o tempo. A nossa identidade tem ficado mais por aspectos exteriores e menos por um sentido de identidade profunda. Eu como cristão, não preciso de fatores externos para melhorar a minha autoestima. Basta-me saber que eu sou amado, profundamente amado, e amado de forma incondicional. E, portanto, se eu vivo isso no dia a dia, eu não preciso de ir buscar um extra de visibilidade, de influência, de nada, em lado nenhum. Não vou negociar isso. Mas, claro, se isso não é forte, se essa consciência da nossa identidade cristã não for suficientemente forte, então vamos sempre agarrar a todos aqueles que nos permitem dar aquilo que o ser humano precisa, e precisa desse sentido de segurança e de pertença. Portanto, eu diria que esta é uma das questões que me preocupa mais, é a nossa identidade, ou a identidade do cristianismo ter sido diluída. E há muitos que nem se apercebem disso, e, portanto, ficam extremamente vulneráveis a todos os ventos que aparecem no nosso mar. É verdade, eu acho que o nacionalismo está intimamente ligado ao fenómeno populista, porque aquilo que a Célia estava a dizer há pouco, que é necessário também encontrar inimigos internos, isso é típico do populismo, não é? O populismo normalmente não se rege pelas instituições estabelecidas, por muito democráticas que elas sejam, mas vai por outros caminhos em que há um apelo direto do líder às massas,
que os faz sentir que se importa com as suas necessidades e que reduz os problemas a coisas de fácil solução, apenas de vontade política para resolver, como se os problemas fossem todos muito simples para resolver, e há um determinado inimigo, e nós temos que combater aquele. E, portanto, isto está um bocado ligado ao nacionalismo, porque o nacionalismo, no fundo, o que é que... Eu sou melhor porque nasci em Portugal? Se eu tivesse nascido em França, era uma pessoa inferior? Ou era superior se eu tivesse nascido nos Estados Unidos? Quer dizer, não faz sentido, isso é estúpido. É claro que os países têm os seus heróis, têm as suas celebrações, celebram uma identidade. Tudo isso faz sentido, não é? Tudo isso faz sentido. Mas tudo isso com conta, peso e medida. Não é? Eu não sou melhor do que ninguém porque nasci aqui, mas também não sou pior porque nasci aqui. Ou foi é uma questão aleatória, ou para quem é crente poderá entender que é uma determinação divina, não é? Mas não faz de mim melhor nem pior de qualquer outra pessoa. Portanto, porquê glorificar a ideia da nação, a ideia do nacionalismo? Aliás, o nacionalismo surgiram mais em força no século XIX, quando a Europa estava-se a estruturar, digamos assim, começaram a desaparecer mais os impérios e começaram os países mais a assumir, digamos, um papel mais, um protagonismo maior, e, portanto, é um período também, até metade do século XX, de guerras, confrontos, e daí também um certo discurso de que nós somos bons, eles não prestam, nós somos os inimigos, e, portanto, nós temos que os submeter. Portanto, o populismo para mim está muito ligado ao nacionalismo. Mas no meio cristão, eu penso que também essa ideia do nacionalismo estava presente, vamos dizer, no sentido das confissões cristãs, porque no fundo a história do cristianismo é uma história de 2000 anos em que vão surgindo paulatinamente novos grupos, novas confissões ou denominações cristãs que no fundo acham que são melhores que as antecederam. E isso chega ao ponto de alguns pensarem que a Igreja começou no século XVI, com a Reforma, ou pensarem que começou quando a sua confissão, a sua denominação começou, esquecendo que a Igreja tem 2000 anos. E todo um património, toda uma história, nós temos alguma coisa para aprender com isso. E, portanto, houve sempre este conflito, digamos, este confronto, digamos, esta ideia de que a minha denominação é melhor. Não se entende, as pessoas não pensam. Não, nós temos uma determinada revelação, o meu irmão tem outra revelação, outra ênfase de revelação, vamos chamar assim. Valoriza mais determinadas ênfases, nós valorizamos no nosso grupo outras ênfases. Isso não faz de mim melhor do que ele, nem que ele melhor do que eu. São perspectivas diferentes, são experiências diferentes, mas somos irmãos, não é? Portanto, ora, isso significa que somos cooperadores e não competidores, não é? De facto, eu arrisco-me com esta tese, mas estou a defender um pouco a tese de que, devido à grande influência dos Estados Unidos, que eu historiei há pouco, sobre a Europa, sobre as igrejas, quer pela quantidade das igrejas, quer pelos meios financeiros, etc., os Estados Unidos influenciaram muito as confissões cristãs na Europa, especialmente os batistas, os pentecostais, carismáticos e outros, influenciaram muito durante muito tempo. Então há aqui a Europa precisa o evangelicalismo europeu, digamos assim, precisa de se autonomizar, precisa de criar o seu próprio caminho, porque ao fim e ao cabo foi isto que fizeram os Estados Unidos no final do século XIX, digamos assim, 1878, com o fundamentalismo protestante e o credo de Niagara, etc., foram o grupo anglo-saxónico, portanto, os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, digamos assim, que criaram aquele documento Fundamentals e, portanto, criaram aquilo que é conhecido como
o fundamentalismo protestante. Mais tarde, nos anos 40, é quando surge mais, digamos, um movimento evangélico já mais moderado, digamos assim, não extremista, como era o fundamentalismo protestante, mais moderado, e depois encontrou na figura do Billy Graham uma figura de projeção que lhe deu bastante impulso, digamos assim, e pronto. Mas eu acho que neste momento aquilo que a Europa precisa, e até depois da experiência que houve da administração anterior americana, aquilo que a Europa precisa mesmo é de criar o seu caminho, não é andar a imitar os Estados Unidos e muito menos o Brasil ou a América Latina, é criar o seu próprio caminho. Quer dizer, sermos irmãos dos americanos, dos sul-americanos, etc., mas criar um caminho próprio sem aceitar a ideia do mito do excepcionalismo americano ou qualquer outro, não é? Porque, no fundo, no Brasil o que se está a passar é uma imitação dos Estados Unidos, uma tentativa de imitação dos Estados Unidos. Em muitos aspectos, porque a influência também é muito grande nos Estados Unidos. Eu estava a ler um artigo um dia destes, num site cristão, de uma escritora que dizia que Jesus Cristo, afinal, não morreu para que o sonho americano se realize em nós. É um bocado a ideia que existe, é que o sonho americano está associado à fé. Não está nada associado à fé, é uma questão, o sonho americano é uma questão sociológica, política, será um ideal, mas não tem nada a ver com a fé. E há dias li um outro texto também de dois autores que diziam estas palavras, mas em jeito de crítica, naturalmente. Quer dizer, dentro do nosso país, nos Estados Unidos, há uma crença de que o país, pertence apenas aos primeiros colonizadores, ou seja, aos americanos, à imagem dos primeiros colonizadores, que eram os europeus brancos. E uma Bíblia que abençoa as suas atitudes violentas, que é aquela Bíblia que eu falei agora, a Bíblia que tem lá a Constituição, etc., uma Bíblia que abençoa as suas atitudes violentas, coloca os outros cidadãos em risco, especialmente os negros e mulatos, mas também outros povos vulneráveis em todo o mundo. Portanto, porque o nacionalismo depois acaba por abrir caminho, e quando Deus está metido no assunto, ao barulho também, ainda pior, para justificar toda a espécie de atrocidades que se cometem, toda a espécie de discriminações que se cometem, tanto dentro de casa como fora, não é? Em nome desse excepcionalismo, é um país especial. Aqui foi tentado também fazer o mesmo, em Portugal, mas por via católica, digamos assim, quando houve a consagração à Nossa Senhora da Conceição, ou das não sei quantas, do país. É uma tentativa paralela, só que os Estados Unidos são um grande país e Portugal, enfim, é o que é, e portanto não tem o impacto que tinha. Mas se nós recuarmos ao Padre António Vieira, ao Quinto Império, não é? O Império do Espírito Santo, essa ideologia está lá, a ideologia de que os portugueses é que iam dominar o mundo, mas numa vertente espiritual. Portanto, isto é uma ideia que muito arraigada nos povos do mundo, de que há determinados povos que nasceram com uma bênção especial de Deus, e às vezes nós até ouvimos certos discursos nos púlpitos de alguns líderes cristãos, não é? Que vão um bocadinho neste sentido. Como se nós fôssemos agora o sol da terra, não é? Portugal fosse o sol da terra e, portanto, em termos espirituais, não, nós somos o que somos, não somos mais que os outros. E eu gosto muito, eu prefiro falar isto muito terra a terra, de uma forma muito clara, para que não fique qualquer dúvida de que nós não temos que nos pôr numa posição de destaque em relação aos outros. A história das missões está cheia desses exemplos de imposições culturais, de imposições de uma visão social e política que vai muito para além da mera vertente espiritual, e hoje em dia isso já é mais difícil de fazer, não é? E agora está a acontecer o inverso, mas no mesmo sentido.
Agora, nós estamos a ver a América Latina a mandar missionários para o resto do mundo, incluindo para a Europa, que querem implantar aqui a sua cultura. Vocês vejam que os pastores brasileiros, por exemplo, que implantam aqui igrejas brasileiras, vejam basta olharem para os horários dos cultos deles. Eles fazem os horários dos cultos aqui como se estivessem no Brasil. As canções que cantam aqui, embora sejam igrejas para evangelizar os portugueses, as canções que cantam aqui são as canções do Brasil. O horário dos cultos é a mesma coisa, o modelo é a mesma coisa. E, portanto, há aqui sempre uma associação cultural de imposição, uma tendência de imposição mesmo a nível das missões. E eu acho que nós temos que cortar este paradigma, quer dizer, isto tem que ser cortado. Né? Cada povo tem a sua forma de estar, tem a sua estrutura, tem a sua forma de pensar. Porquê é que nós havemos de andar aqui a cantar as canções dos americanos só, algumas fantásticas, e dos ingleses e dos brasileiros? Porquê é que não devemos cantar canções nossas? Hoje já começam a haver aí compositores que compõem canções, mas canções que tenham a ver com as raízes portuguesas, com as raízes culturais portuguesas. Porquê é que não se ouve músicas em estilo, mais num estilo musical português, nas igrejas? Porquê é que andamos a cantar coisas ao estilo dos americanos, ao estilo brasileiro, ao estilo de outros povos? Portanto, há aqui uma desintoxicação a fazer, penso eu, em muitos níveis. Isto passa muito pela questão do nacionalismo associado à fé também, não é? Não sei o que é que acham sobre isso. Antes de dar a palavra ao Alfredo, queria só dizer duas coisas muito rápidas. Um dia destes, uma pessoa que é convictamente ateia fez-me uma pergunta interessante. Nunca ninguém me tinha perguntado aquilo. Ele disse, a pessoa perguntou-me, se tu não fosses cristã, eras pior pessoa do que és. Ou seja, o cristianismo, o facto de seres cristã, faz de ti melhor pessoa do que serias. Eu nunca ninguém me tinha colocado a questão assim. E eu tive que dizer, olha, sinceramente, acho que não. Eu acho, isto agora vai soar muito mal, eu acho que seria sempre boa pessoa. Pronto, não me vejo assim a cometer atos que fizessem de mim uma má pessoa. Não é essa a minha natureza. E depois disse-lhe, mas olha, a essência do cristianismo não é essa. Isto fez-me pensar, ou seja, os cristãos, se calhar, têm que ser levados novamente a pensar a essência, a raiz do cristianismo não é fazer de nós melhores pessoas, é salvar pecadores que não têm alternativa. Essa é que é a essência do cristianismo. Eu acho que seria sempre boa pessoa. Obviamente que o facto de ser cristã me mantém mais alerta para determinadas coisas. Mas eu conheço excelentes pessoas que não têm qualquer tipo de fé. Portanto, a questão, em primeiro lugar, não é essa. Não é da nossa qualidade enquanto seres humanos. A segunda questão, e isto esteve na minha cabeça estes dias todos, e talvez vocês me ajudem a juntar as coisas. O tempo todo eu lembrei-me do Sermão do Monte. Eu estava a pensar nestas questões do nacionalismo e de como das dinâmicas que o incentivo do nacionalismo produz entre as pessoas. E aparecia-me sempre o Sermão do Monte como a antítese de tudo isso. Em que não precisamos de sentir medo, em que somos desafiados a fazer coisas que não lembram a ninguém, como um inimigo obrigar-nos a caminhar não sei quantas milhas e nós dizemos, não, mas eu, de cara alegre, o caminho dobro contigo. E isto é exatamente o oposto do nacionalismo. E lá está, se calhar a Igreja precisa ser lembrada novamente daquilo que é essencial, daquilo que define o nosso estar neste lado da vida. Foram-se os dois pensamentos
E agora vou tirar o som e vou ouvir o Alfredo. Não, o Alfredo ou o Brices. Esta, esta proposta de reflexão que te fizeram, se seria a melhor pessoa, eu por mim é a minha maneira de olhar para o meu próprio percurso. Eu não seria a pessoa que sou se não fosse cristão, de facto não seria. Se isso faz de mim uma melhor pessoa no sentido que eu sou melhor que os outros, não. Mas sou melhor, a minha versão atual é melhor do que a versão que eu teria se eu não tivesse Cristo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Há uma série de coisas que eu tenho na minha vida hoje que eu não teria. Por exemplo, estar casado e ter filhos era uma das coisas que não aconteceria se Cristo não estivesse na minha vida. E é uma coisa simples, né, que muitos têm, mas que no meu caso é o fator diferenciador de eu ainda estar casado e de ter filhos e ter esperança na família. Tem a ver com o facto de que Cristo produz em mim uma mudança de perspectiva muito profunda, uma reorganização de valores, etc. Agora, de facto, essa questão é interessante, Célia, porque nós não somos melhores que os outros todos por sermos cristãos. Isso é mesmo importante e acho que é isso que muitas vezes impede o diálogo entre os cristãos e os não cristãos, é que nós aparecemos com esta aparência de superioridade. Já temos todo o nosso assunto resolvido, já vamos milhares de quilómetros à frente dos outros, os outros têm que comer muita farinha a amparo para serem como nós, e obviamente que isso não só não é verdade, como isso não aproxima as pessoas do Evangelho, não é? Porque, por várias razões. Portanto, acho que essa é uma ideia muito interessante para trazer à reflexão, à nossa reflexão, juntando aquelas que o Brice já tinha trazido, não é? Como é que nós nos posicionamos. A ideia do excepcionalismo, eu diria que se calhar sem querer forçar o diálogo para esse lado, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque dou-me com pessoas que neste momento estão a recuperar as teorias do Padre António Vieira para o contexto português atual. E, portanto, há aqui uma mistura explosiva, neste momento, a acontecer nos bastidores da nossa sociedade. É tão inacreditável para aqueles que já tínhamos provavelmente retirado isso da nossa reflexão, é tão inacreditável que, mesmo falando com jornalistas e citando fontes e citando coisas que acontecem, é quase como se fosse uma teoria da conspiração, não é? Pronto, estás aí a falar de alguma coisa, mas eu conheço as pessoas, falo com elas, eu sei o que é que está a acontecer nesta altura, é uma mistura profunda de questões nacionalistas com religião, no sentido de produzir uma ruptura com a história de Portugal neste momento, inclusive é uma ruptura com a democracia, para podermos então termos, aqui era uma versão que nunca me tinha ocorrido, que é do excepcionalismo português. Não me teria ocorrido, é preciso ter alguma imaginação, um fator de crença e muita lavagem ao cérebro, para as pessoas acreditarem que são os portugueses que vão salvar o mundo. E eu já conheço algumas que estão a trabalhar de forma muito séria para criar condições no país para nós irmos salvar o mundo, é o excepcionalismo português. Ora, só acrescentar esta preocupação, uma parte disto está a acontecer dentro de círculos cristãos, ou de círculos ditos cristãos, é preciso dizer desta maneira, círculos ditos cristãos, não é? Porque aqui há uma mistura de trigo e joio muito óbvia, porque não estamos a falar de mensagens do Evangelho, estamos a falar de mensagens que têm o Evangelho apenas como uma referência longínqua, e isto é perigoso porque entra pelas nossas casas, vai entrar pelas nossas empresas, entra pelas nossas comunidades, vai entrar pelas nossas amizades, se continuarem a fazer este percurso. E, portanto, estamos a falar de alguma coisa que é perigosa. E é mesmo importante que a Igreja, falo da Igreja agora em geral, faça uma reflexão profunda sobre isto. Nós temos uma responsabilidade, como membros de comunidades cristãs, de trabalhar continuamente no nosso discipulado, ou seja, na nossa aprendizagem de Cristo. E essa aprendizagem não para. E essa aprendizagem neste momento tem que incluir no seu currículo estas questões que estão a borbulhar à nossa volta, porque vão provocar um dano grande, vão provocar um dano nas pessoas, nas famílias, eventualmente no país, entre países, e naturalmente provocam um dano no Evangelho, porque estão associadas a ele e contaminam, não é? Envenenam o Evangelho com a perspectiva de que isto virá de alguma inspiração cristã. Voltando ainda à questão
sermos melhores ou não sermos. Eu acho que esse é um exercício muito difícil de nós fazermos, não é? É um exercício teórico, nós não sabemos, quer dizer, nós não sabemos. De facto, a fé não existe para nós sermos melhores. Porque se fosse assim, pois já os fariseus achavam que eram o supra-sumo da batata, não é? Que eram os melhores, e os saduceus também achavam que eram os melhores e por aí fora. Agora, somos de facto diferentes. Não sabemos se seríamos melhores ou não, quer dizer, depende de qual é o critério, quer dizer, que estamos a usar, mas seríamos com ser diferentes. Agora, eu estou como a Célia, quer dizer, eu conheço pessoas que, não sendo cristãos, não sendo pessoas de fé, e até vou mais longe, até conheço pessoas de outras religiões que são melhores pessoas do que alguns ditos cristãos que eu conheço. E isto é que nos devia fazer refletir de facto. E de vez em quando eu tenho que ir buscar esta tirada do Gandhi, que diz assim: olha, eu gosto muito da figura de Cristo, imenso, mas dos cristãos já tenho as minhas dúvidas, não é? Porque ele teve contacto com eles, não é? E quanto à questão também que a Célia falou do Sermão do Monte ser absolutamente contrário do nacionalismo, ou do cristão, ou não, estou-me a lembrar, apenas basta irmos às bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra. É contracorrente, aliás, tudo aquilo foi contracorrente, não é? Na altura, porque quem herdava a terra era a força da espada, não é? Que se herdava a terra, e a terra era quem tinha terra tinha subsistência, podia criar animais, podia semear e, portanto, garantia subsistência. Portanto, os mansos herdarão a terra, não são os que fazem a guerra. Então, nós temos aqui este assunto é um assunto muito interessante. Há pessoas que nos estão a acompanhar, acho que nem todos estão a entender o que nós estamos a dizer, mas enfim, isso é um risco que nós corremos, um risco calculado. Quero mandar aqui um abraço ao Jair Monteiro do Brasil, que nos está a acompanhar, um amigo de há uns bons anos também, cristão, no Brasil, que está-nos a acompanhar. E penso que nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa ainda em relação a este assunto, antes de eu falar da próxima sessão. Talvez uma coisa muito breve, Sim. Porque não falámos muito disso, não é? Mencionámos a palavra patriotismo, mas não chegámos a defini-la, ainda menos no contexto do nacionalismo. Mas eu quero dizer que, apesar de tudo, das opiniões que aqui partilhei, estou agradecido por ser português, gosto de ser português, tenho viajado pelo mundo inteiro e sinto-me bem por ser português no contexto dos outros, não por sentir melhor naturalmente, ou mais qualificado, ou superior de maneira nenhuma, mas o facto de ter nascido aqui é alguma coisa que eu aprecio muito, que eu valorizo, procuro até aprofundar as minhas raízes culturais, e como pessoa que aprecia este país e o facto de ter nascido aqui, sinto-me obrigado a fazer o melhor para melhorar este país, para dar condições de vida adequadas, para contribuir para a justiça, para que todos tenham acesso às mesmas coisas que eu tenho, não só dentro do meu país, mas nos outros. E, portanto, vejo que uma coisa não elimina a outra, e, portanto, não estivemos aqui a falar naturalmente contra isto, estivemos apenas a dizer que há uma diferença entre o nacionalismo e o patriotismo e que, na minha perspectiva, o nacionalismo é profundamente tóxico e destruidor. Sim, eu subscrevo tudo o que o Alfredo acabou de dizer. Portanto, não vou repetir. Quero só lembrar uma coisa. O nacionalismo, ou os nacionalismos, existem tanto à direita como à esquerda. O que acontece em relação aos cristãos é que é mais fácil identificarem até que ponto os nacionalismos são tóxicos quando eles vêm da esquerda. A esquerda tem um discurso tradicionalmente mais associado ao próprio ateísmo, ao combate à religiosidade, etc, etc. Portanto, se a coisa vier da esquerda, os cristãos vêm-na a chegar e posicionam-se. Quando vem da direita, e da direita vem geralmente protegido ou muito bem escondido debaixo de uma capa em nome da fé,
é mais ambíguo o discurso e, portanto, é mais fácil cair na esparrela. Isto temos que ter esta advertência em mente. E temos mesmo que nos lembrar que o cristianismo não é de direita nem de esquerda, é outra dimensão de vida. Yeah. E é execuível. O Sermão do Monte é execuível. Jesus, quando o pregou àquelas pessoas todas, não foi um conjunto de teorias interessantes, bonitas, que as pessoas iam utilizar como referências de vida. Não, ele transmitiu toda aquela sabedoria, sabendo que é possível pô-la em prática. Faz sentido que o seja. Isso é uma responsabilidade e é um privilégio dos cristãos. Não é só uma responsabilidade, é um privilégio. Poder tentar viver daquela forma, isso sim pode fazer de nós as nossas mudanças, as boas razões. Sim, eu também acho que, aliás, eu escrevi isso a propósito do patriotismo, a questão que o Alfredo levantou agora, só para não ficarem dúvidas, eu escrevi isso no 10 de junho. Não é? Ninguém tem vantagem, ninguém é melhor que o outro porque nasceu neste território ou naquele, mas o patriotismo, no fundo, é amar a pátria, é amar o povo. Eu gosto de ser português e fico muito desconfiado dos portugueses que estão sempre a dizer mal do país. Já agora, uma coisa é dizermos mal de alguns aspectos, de alguns políticos, de alguns governantes, melhor dizendo, outra coisa é dizer mal do país, que é também um problema nacional que nós temos. Muito obrigado, vamos chegar por aqui. Quero agradecer às pessoas que nos acompanharam e dizer que de hoje a 15 dias vamos ter a nossa sessão antes das férias, depois vamos fazer uma pausa, mas de hoje a 15 dias, mais precisamente no dia 26 de junho, nós vamos estar aqui com um tema sobre liberdade religiosa. Porquê? Porque este mês faz 20 anos que foi assinada ou promulgada a Lei da Liberdade Religiosa, assim chamada em Portugal. Vamos falar um pouco sobre isso e será com certeza um programa muito interessante. Obrigado a todos, foi um gosto estar com vocês novamente. Até daqui a 15 dias e até depois. Fiquem bem. Adeus. Até breve. Tchau.